Boa tarde, minhas queridas irmãs. Estamos aqui no dia 4 de novembro de 2020 e hoje nós vamos estudar, como nas primeiras quartas ou quintas do mês, vamos continuar o nosso estudo, né? No segundo estudo, no livro do autor John Piper, Coronavírus e Cristo, um assunto bem pertinente para o momento de pandemia que nós estamos vivendo. Mas antes de começar, eu vou pedir à diaconisa Nelma que esteja orando para nós iniciarmos o nosso estudo dessa tarde. Senhor, na tua presença, te colocamos mais uma vez, queremos te dar graça por esse momento, ó Deus, que separamos para aprender mais de ti, Senhor Deus. Suplicamos as tuas ricas bênçãos para a vida da Sônia, que está ministrando esse estudo nessa tarde, seja com nossos lares, seja com cada pessoa que está, Senhor Deus, ouvindo essa tua palavra. Senhor Deus, muito obrigado por este dia, dá-nos a tua direção e a tua graça, no nome de Jesus nós choramos. Amém. Amém. Vamos passar a palavra à nossa irmã Sônia Almeida para prosseguirmos o nosso estudo. Boa tarde, queridos. Nós estamos estudando Coronavírus e Cristo, o livro do John Piper, e hoje nós estamos encerrando a primeira parte do livro. Ele é dividido em duas partes. Como eu falei anteriormente, é difícil, porque praticamente ele conta um testemunho próprio, é difícil a gente falar em cima do testemunho, mas dessa vez ele nos trouxe alguns conceitos, sobre Deus, sobre a soberania de Deus, como nós tínhamos encerrado na aula anterior falando sobre isso. Então, eu vou pedir para a Elaine colocar a apresentação, porque enfim, para ela a gente colocar a apresentação e a gente vai estudar essa parte, o Deus que reina sobre o coronavírus. Então, estão vendo? Não, eu não. Não sei se eles estão vendo. Para mim não precisa aparecer que eu tenho aqui. Ok. Já está no primeiro slide. Isso. Não, é o segundo agora. O Deus que reina sobre o coronavírus. Nós falamos, eu botei uma imagem, a rocha é justa. Nós estávamos no último momento falando justamente sobre isso, Pode passar para o próximo, Elaine. Sobre a rocha, que é Cristo, que é justa, E falamos sobre a casa firmada sobre a rocha, Quando nossos pés estão na rocha, nós não vacilamos, independe de que tipo de doença ou de problemas nós passamos. Pode ir para o próximo, Elaine. Aí ele coloca da seguinte forma: se Deus vai ser a nossa rocha, ele precisa ser justo. O John Piper coloca isso. Uma rocha injusta é uma miragem, não é uma rocha. Uma pandemia global abala justamente a nossa confiança de que Deus é justo, santo e bom. Se Deus não é justo no meio dessa pandemia, não temos uma rocha. Como ele diz ali, temos uma miragem. Então, é muito fácil no meio da pandemia, ou no meio de um problema, de uma doença difícil, ou de uma dificuldade financeira muito grande, ou de um outro tipo de problema familiar, separação, às vezes as pessoas ficam se perguntando, será que Deus é mesmo justo, santo e bom? Pode seguir. Então, pode seguir, querido. Então, precisamos perguntar, o que são a santidade, a justiça e a bondade de Deus? Porque se não sabemos o que são, como saberemos se esse surto de coronavírus não as fez desmoronar? Então, nós precisamos ter isso ciente em nossa mente e coração, o que é a santidade, a justiça e a bondade de Deus. Ou, em vez disso, como saberemos se elas são os fundamentos eternos da rocha que nos salva?
o que veremos é que a Bíblia retrata a santidade, a justiça e a bondade de Deus não como idênticas, mas como interligadas. Comecemos com a santidade de Deus. O que é a santidade de Deus? Então, ele coloca a santidade de Deus como uma dignidade transcendente e infinita. Aí ele põe aqui para a gente o que significa a raiz da palavra santidade no Antigo Testamento. Tá? Traz uma ideia de separado, diferente do comum. Né? E quando aplicada a Deus, essa separação implica que ele está sozinho em outro patamar, muito mais elevado que o nosso, com certeza, né? Ele é como um diamante sem igual e extremamente valioso. Podemos usar a palavra transcendente para esse tipo de separação divina, ou seja, Deus num patamar bem superior ao nosso, e não só superior, né, mas também esse separar dele vai levá-lo a uma distância extrema entre Deus e o homem, né? Aí ele fala que o transcendente, ele é tão singularmente separado que transcende a outra realidade. Então, Deus transcende a outra realidade. Não é? Ele está acima de tudo e é mais valioso do que tudo. Então, vejam só, Deus acima de tudo e mais valioso do que todas as coisas, não é? Então, ele explica aqui essa transcendência de Deus. Ele fala no próximo slide. Quando Moisés atingiu a rocha, em vez de falar com ela da maneira como Deus ordenou, Deus o repreendeu. Vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas. Então, vejam, né? Para mostrar essa santidade, essa transcendência de Deus, ele usou esse exemplo de Moisés, que ao invés de obedecer a Deus e falar à rocha, Moisés feriu a rocha. Não é? Então, Deus repreendeu Moisés. Isso está lá em Números 20, versículo 12. Em outras palavras, Moisés tratou Deus não como alguém excepcional ou extremamente confiável, mas como apenas, foi Moisés que tratou Deus dessa forma, mas como apenas mais uma autoridade humana junto a outras que poderiam ser ignoradas. Então, Moisés colocou Deus no patamar humano. Aí eu fico pensando, quantas vezes a gente faz isso, né? Deus nos dá uma ordem, ou Deus nos fala conosco, e a gente faz outra coisa. Quando a gente desobedece o Senhor, nós estamos tirando de Deus a transcendência dele, e justamente estamos igualando Deus com os seres humanos. Então, Deus não é para ser igualado ao ser humano, ele está acima, ele sabe de todas as coisas, e a gente mais abaixo vai tratar disso, né, que a gente parou no último slide, a soberania de Deus. Mas antes de falar sobre a soberania de Deus, ele fala sobre justamente essa transcendência de Deus. Aí, Isaías 8, versículo 12 e 13, né, Isaías diz assim, Deus disse a Isaías, não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele vocês devem santificar. Então, vejam, né, esse santificar aí, a Ele vocês devem santificar, é a Ele que a gente deve temer. Esse temor de Deus, hoje falta muito, a gente iguala muito Deus conosco, não é? Deus com os seres humanos, Deus com as autoridades humanas. Quando a gente faz isso, a gente está tirando de Deus a transcendência
tá? É a ele que devem temer, é dele que devem ter pavor. Em outras palavras, não coloque Deus no mesmo patamar que todos os seus temores e pavores comuns, não é? Então, Deus para ser temido acima. Eu peguei um texto aqui para exemplificar isso, ele não colocou lá no livro, mas eu peguei esse texto, que é de Êxodo, capítulo 20, versículos de 18 a 21. Tá? Êxodo 20, 18 a 21. Como esse texto não está inserido, porque não estava lá no livro, mas eu peguei, queria que vocês lessem junto comigo. Êxodo 20, 18 diz assim: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Entenderam? Quando Deus mostra aqui a glória dele, né, e o povo fica apavorado, tem um propósito. Ele diz bem assim, no verso 20, Moisés fala para o povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor estejam diante de vós, a fim de que não pequeis. Então, quando a gente diminui Deus e coloca Deus, né, na sua soberania, na sua transcendência, muito igual a nós não temos esse temor. Porque é o temor de Deus que faz-nos não pecar, ou procurar não pecar. Buscar ao Senhor para nos santificar. Então, essa é a santidade de Deus. Deus procura que a gente veja nele que ele é um Deus santo, totalmente santo. Vamos passando. Próximo. Trate-o com um temor e pavor absolutamente separados e únicos, transcendentes, como a gente viu. Portanto, a santidade de Deus é sua infinita transcendência e seu supremo valor. Ele está sozinho em outro patamar, o que significa que ele não depende de mais nada para sua existência, ou seja, ele é autoexistente. Ele já existia antes da criação, a gente lê isso lá em Gênesis, capítulo 1, né? Então, Deus não depende de nada para ser santo, porque ele é, tá? E a gente, como ser humano, deve sempre estar santificando a Deus. Tá? A próxima. A santidade está o quê? Interligada à justiça. Lá no livro, eu tive que resumir tudo para poder dar o restante do hoje, tá? Mas lá no livro, ele dá vários exemplos dessa questão da santidade de Deus e interligado à justiça de Deus. Não é? Ele fala lá que Deus é justo, é santo e é justo. Então, eu pincelei algumas coisas, mas se você tem o livro ou a cópia do livro, dá uma lida, porque tem coisas bem interessantes lá, tá bom? Ser santo não é apenas ser separado e transcendente, mas também ser justo. Isso força uma pergunta que terá grandes implicações para a maneira de como vemos o coronavírus em relação a Deus. Já que a justiça implica em fazer o que é certo, e fazer o que é certo implica o cumprimento de algum padrão de retidão, qual a resposta é que o padrão da justiça de Deus é Deus.
Não é outro, não temos outro padrão, é ele mesmo, não é? E isso é muito interessante, porque se você for esmiuçar isso, dá uma semana de estudo, né? A justiça de Deus é ele mesmo. O princípio bíblico fundamental é o seguinte: pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. Né? Deus, de maneira nenhuma, ele pode negar a si mesmo. Então, o padrão de justiça dele é ele mesmo. Ele não pode agir de forma a negar sua própria dignidade, beleza e grandeza infinitas. Esse é o padrão do que é certo para Deus. Isso significa que a dimensão moral da santidade de Deus, sua justiça e seu compromisso inabalável de agir de acordo com seu compromisso inabalável de agir de acordo com sua dignidade, beleza e grandeza. Então, Deus age conforme sua própria dignidade, sua própria beleza e sua própria grandeza. Porque ele não pode negar-se a si mesmo. A gente não fala isso, ainda que sejamos infiéis, ele permanece o quê? Fiel. Por quê? Porque ele não pode negar a si mesmo. Não pode negar. Então, o padrão da justiça de Deus é ele mesmo. Não tem como ser diferente. Não há nada nessa terra que se iguale ao padrão de justiça de Deus. Pode ser o melhor país do mundo, com a maior justiça humana, que esse vai ter sempre seus erros. Mas Deus não erra. Então, o padrão de justiça de Deus é ele mesmo. Aí fala que a retidão, próximo, tá? A retidão está interligada com a bondade, ou seja, a justiça de Deus está interligada com a sua bondade. A bondade de Deus é sua disposição de ser generoso, e glória a Deus por isso. Deus é generoso conosco, tão generoso que deu seu único filho por amor a nós. Se não fosse essa generosidade de Deus, nós estaríamos perdidos, né? De fazer o que abençoa aos seres humanos. A plenitude e perfeição transcendentes de Deus, sua santidade, é como uma fonte que transborda. Olha que coisa deliciosa, né? A santidade de Deus, essa generosidade de Deus, ele é como uma fonte que transborda. E quando a fonte transborda, né, você pode utilizar a fonte à vontade. Então, é isso que está falando aqui. É por isso que ele é inclinado a ser generoso. Deus não é carente. Portanto, ele nunca explora os outros para compensar alguma deficiência em si mesmo. Em vez disso, o impulso de sua natureza não é dar, não é receber, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Está registrado lá em Atos 17, 25. Nosso slide fugiu de novo, Elaine. Então, vejam, né, que ele nunca explora os outros para compensar alguma deficiência nele mesmo. Porque nós fazemos isso humanamente falando, né? Se tem alguma coisa deficiente, ou que a gente precisa, ou que a gente tem carência, a gente vai fazer o quê? Explorar no outro, mas Deus não faz isso. Nem servido por mãos humanas ele é. Ele não precisa de nada. Ele é suficiente em si mesmo. Nós é que precisamos. Por isso, né, nada a Deus não precisa, como diz Atos 17, 25. Ainda não voltou o slide não, querido. Não? Aí o próximo. Não. Peraí. Deixa eu ver então o que houve aqui.
Voltou? Para mim, não sei para os irmãos. Nelma, Entrou, Zilmar, Nelma? Sônia, entrou para vocês? Entrou. Tá ótimo. Nossa desonra, já estou no nossa desonra, tá? Da glória de Deus, nos torna objetos da ira sagrada, com certeza, né? A Bíblia diz que somos, por natureza, filhos da ira, Efésios 2:3, o que significa que Deus seria santo e justo ao reter sua bondade de nós. Se nós somos naturalmente filhos da ira, Deus poderia reter, né? O coronavírus, portanto, não aponta para a falta de santidade, justiça ou bondade de Deus. Nossa rocha, nestes dias conturbados, não é injusta, ele não é profano. Ninguém é santo como o Senhor. Não há rocha como nosso Deus, afirma 1 Samuel 2:2. Nossa rocha não é uma miragem, e glória a Deus por isso, que nossa rocha não é uma miragem. Deus é todo-poderoso, mas Ele olhou para nós com um olhar de misericórdia. Então, aí fala, né, o último slide, que a gente utilizou no estudo anterior, falava isso. O segredo de entristecidos, mas sempre alegres, e saber qual é a soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não o faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. De fato, mais do que sustenta, adoça com a esperança de que os propósitos de Deus são bondosos, mesmo na morte para aqueles que confiam neles. O que Deus quer, Ele faz. Então vejam, né, que é exatamente isso. O que Deus quer, Ele faz. O Salmo 118, que fala, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, ele pergunta, por que diriam as nações, onde está o vosso Deus? E ele responde, né, o nosso Deus está nos céus, e tudo faz como lhe agrada. Então, vejam, né, que ele lá atrás falou sobre a justiça, a bondade de Deus, para chegar nesse ponto que nós vamos chegar agora. É mostrar a soberania de Deus e como ele é soberano sobre o coronavírus. Então, ele coloca aqui, né, meu objetivo neste capítulo e no próximo é mostrar que Deus governa sobre tudo e é totalmente sábio. Ele é soberano sobre o coronavírus. Quero mostrar que isso é uma boa nova, na verdade, e o segredo de experimentar a doçura de Deus em suas providências agridoces, né? Porque o agridoce, ele é um pouco doce, um pouco azedo, né? É por isso é agridoce. Então, vejam, né, que Deus nos dá, às vezes, a experimentar algumas coisas que não são doces, mas ele tem uma doçura total para tratar a gente nesses momentos. Né? Dizer que Deus governa sobre tudo significa que ele é soberano. Sua soberania significa que ele pode fazer, e de fato faz. Tudo que ele decididamente pôs, desculpa, tá? Porque eu fui olhar para a tela ali e me perdi. Tudo que ele decididamente deseja fazer. Eu digo decididamente, pois Deus, em certo sentido, deseja coisas que não leva a cabo. Ele pode expressar desejos que
Caiu de novo. Esperar ela voltar. Oi, Sônia. Saiu. Oi, Sônia. Voltou? Oi, tô ouvindo. Voltei. Vamos tentando, né? Está difícil. Ser Deus, parei aí, ser Deus é fazer com que seu próprio conselho permaneça em pé, sempre. Deus não apenas declara quais eventos futuros acontecerão, ele os faz acontecer. Então, Deus faz isso. Eu não estou vendo ninguém, mas vocês estão me vendo, né?
Estamos Agora eu sim. consegui. Isso, tá bom. A soberania de Deus, ela é universal. Né? Isaías ensina que isso faz parte da própria essência do que significa ser Deus. Aí tem o texto de Isaías 46, 9 e 10. Eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Desde a antiguidade relevo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Então, vejam, né? Deus aí revelando através de Isaías que sua soberania, né? Ele faz acontecer. Não tem coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus. Então, ele é todo soberano. O próximo diz, ele fala a sua palavra e depois acrescenta, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias 1:12. Isso significa aquilo que Jó viveu no meio de uma difícil experiência. Pensei que tudo pode. Em um dos planos pode ser frustrado. Jó 42:2. Eu te sua conversa misericordiosa. Todos os moradores da terra são para ele reputados em nada. E, segundo a sua vontade, ele opera como o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer, que fazes? Daniel 4:35. Então, vejam, né, como Deus é todo soberano. Ou, como disse o salmista, tudo quanto aprouve ao Senhor, ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Salmo 135:6. Ou como o apóstolo Paulo resume, ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. E todas as coisas, não algumas coisas, e conforme o conselho da sua vontade, não de acordo com vontades ou forças externas a si mesmo. Então, veja que Deus faz tudo conforme a vontade dele. Aí ele coloca aqui vários outros textos embaixo. Em outras palavras, a soberania de Deus é totalmente abrangente e universal. Ele tem domínio absoluto sobre este mundo, ele governa o vento, Lucas 8:25, raios, Jó 36:32, neve, Salmo 147:16, sapos, Êxodo 8:1-15, piolhos, 8:16-19, moscas, aí eu estou em Êxodo, tá? Êxodo 20:32, gafanhotos, Êxodo 10:1-20, cordonizes, Êxodo 16:6-8, vermes, Jonas 4:7, peixes, Jonas 2:10, pardais, Mateus 10:29, grãos, Salmo 147:8, plantas, Jonas 4:6, fome, Salmo 105:16, sol, Juízes 10:12-13, portas da prisão, Atos 5:19, cegueira, Êxodo 4:42, surdez, Marcos 7:37, Lucas, febre, Mateus 8:15, doença, 23, planos de viagem, Tiago 4:13-15, coração dos reis, Provérbios 21:1 e Daniel 2:21, nações, Salmo 33:10, assassinos, Atos 4:27-28, morte espiritual, Efésios 2:4-5, e todos eles fazem a sua vontade soberana. É uma lista imensa, irmãos. Não sei se vocês estão visualizando aí, mas ele fez uma lista imensa para mostrar que Deus é todo soberano, né? E ele faz as coisas
reinado. Né? Então, eu quis botar aqui umas imagens para os irmãos observarem que são imagens bonitas, né? Para nos lembrar a doçura do reinado de Deus. Aí ele fala, por que eu deveria receber a notícia da soberania de Deus sobre o coronavírus e sobre a minha vida como um doce ensino? Por que isso? O segredo, eu disse, é saber que a soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não o faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. Então, a mesma soberania, não é, que deixa você passar por uma situação difícil, é a soberania que te sustenta durante o tempo que você passa a situação difícil. É Ele mesmo que te sustenta. Em outras palavras, se tentarmos livrar Deus de sua soberania sobre o sofrimento, sacrificamos sua soberania de tornar todas as coisas para o bem. Então, vejam, o desonamento de Deus não é uma boa notícia. Se na hora do problema a gente destrona Deus, tira a soberania de Deus, ou às vezes a gente até diz, não, estou passando por isso porque é uma tentação, não é uma aprovação, foi Satanás que colocou, a gente está destronando Deus. Isso não é uma boa notícia. A mesma soberania que governa a doença é a soberania que sustenta durante a perda, porque muitos adoecem e morrem. Então, é a mesma soberania que sustenta durante a perda. Várias separado. Estrelas. Nossa. Esperar que ela voltar de novo. Só.
Boa tarde, minhas queridas irmãs. Estamos aqui no dia 4 de novembro de 2020 e hoje nós vamos estudar, como nas primeiras quartas ou quintas do mês, vamos estudar, continuar o nosso estudo, né? No segundo estudo, no livro do autor John Piper, Coronavírus e Cristo, um assunto bem pertinente para o momento de pandemia que nós estamos vivendo. Mas antes de começar, eu vou pedir à diaconisa Nelma que esteja orando para nós iniciarmos o nosso estudo dessa tarde. Senhor, na tua presença, nos colocamos mais uma vez, queremos te dar graça por esse momento, ó Deus, que separamos para aprender mais de ti, Senhor Deus. Suplicamos as tuas ricas bênçãos para a vida da Sônia, que está ministrando esse estudo nessa tarde, seja com nossos lares, seja de cada pessoa que está, Senhor Deus, ouvindo essa tua palavra. Senhor Deus, muito obrigado por este dia, dá-nos a tua direção e a tua graça, no nome de Jesus nós choramos. Amém. 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 Vamos passar a palavra à nossa irmã Sônia Almeida para prosseguirmos o nosso estudo. Boa tarde, queridos. Nós estamos estudando Coronavírus e Cristo, o livro do John Piper, e hoje nós estamos encerrando a primeira parte do livro. Ele é dividido em duas partes. Como eu falei anteriormente, é difícil, né, porque praticamente ele conta um testemunho próprio, é difícil a gente falar em cima do testemunho, mas dessa vez ele nos trouxe alguns conceitos, né, sobre Deus, sobre a soberania de Deus, como nós tínhamos encerrado na aula anterior falando sobre isso. Então, eu vou pedir para a Elaine colocar a apresentação, né, porque enfim, para ela a gente colocar a apresentação e a gente vai estudar essa parte, o Deus que reina sobre o coronavírus. Então, estão vendo? Não, eu não. Não sei se eles lá estão vendo. Para mim não precisa aparecer que eu tenho aqui. Ok. Já está no primeiro slide. Isso. Não, é o segundo agora. O Deus que reina sobre o coronavírus. Nós falamos, eu botei uma imagem, né? A rocha é justa. Nós estávamos no último momento falando justamente sobre isso, né? Pode passar para o próximo, Elaine. Sobre a rocha, que é Cristo, que é justa, né? E falamos sobre a casa firmada sobre a rocha, né? Quando nossos pés estão na rocha, nós não vacilamos, independe de que tipo de doença ou de problemas nós passamos. Pode ir para o próximo, Elaine. Aí ele coloca da seguinte forma: se Deus vai ser a nossa rocha, ele precisa ser justo. O John Piper coloca isso. Uma rocha injusta é uma miragem, não é uma rocha. Uma pandemia global abala justamente a nossa confiança de que Deus é justo, santo e bom. Se Deus não é justo no meio dessa pandemia, não temos uma rocha. Como ele diz ali, temos uma miragem. Então, é muito fácil no meio da pandemia, ou no meio de um problema, de uma doença difícil, ou de uma dificuldade financeira muito grande, ou de um outro tipo de problema familiar, separação, às vezes as pessoas ficam se perguntando, né, será que Deus é mesmo justo, santo e bom? Pode seguir. Então, pode seguir, querido. Então, precisamos perguntar, o que são a santidade, a justiça e a bondade de Deus? Porque se não sabemos o que são, como saberemos se esse surto de coronavírus não as fez desmoronar? Então, nós precisamos ter isso ciente em nossa mente e coração, né? O que é a santidade, a justiça e a bondade de Deus. Ou, em vez disso, como saberemos se elas são os fundamentos eternos da rocha que nos salva?
o que veremos é que a Bíblia retrata a santidade, a justiça e a bondade de Deus não como idênticas, mas como interligadas. Comecemos com a santidade de Deus. O que é a santidade de Deus? Então, ele coloca a santidade de Deus como uma dignidade transcendente e infinita. Aí ele põe aqui para a gente o que significa a raiz da palavra santidade no Antigo Testamento. Tá? Traz uma ideia de separado, diferente do comum. Né? E quando aplicada a Deus, essa separação implica que ele está sozinho em outro patamar, muito mais elevado que o nosso, com certeza, né? Ele é como um diamante sem igual e extremamente valioso. Podemos usar a palavra transcendente para esse tipo de separação divina, ou seja, Deus num patamar bem superior ao nosso, e não só superior, né, mas também esse separar dele vai levá-lo a uma distância extrema entre Deus e o homem, né? Aí ele fala que o transcendente, ele é tão singularmente separado que transcende a outra realidade. Então, Deus transcende a outra realidade. Né? Ele está acima de tudo e é mais valioso do que tudo. Então, vejam só, Deus acima de tudo e mais valioso do que todas as coisas, não é? Então, ele explica aqui essa transcendência de Deus. Ele fala no próximo slide. Quando Moisés atingiu a rocha, em vez de falar com ela da maneira como Deus ordenou, Deus o repreendeu. Vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas. Então, vejam, né? Para mostrar essa santidade, essa transcendência de Deus, ele usou esse exemplo de Moisés, que ao invés de obedecer a Deus e falar à rocha, Moisés feriu a rocha. Né? Então, Deus repreendeu Moisés. Isso está lá em Números 20, versículo 12. Em outras palavras, Moisés tratou Deus não como alguém excepcional ou extremamente confiável, mas como apenas, foi Moisés que tratou Deus dessa forma, mas como apenas mais uma autoridade humana junto a outras que poderiam ser ignoradas. Então, Moisés colocou Deus no patamar humano. Aí eu fico pensando, quantas vezes a gente faz isso, né? Deus nos dá uma ordem, ou Deus fala conosco, e a gente faz outra coisa. Quando a gente desobedece o Senhor, nós estamos tirando de Deus a transcendência dele, e justamente estamos igualando Deus com os seres humanos. Então, Deus não é para ser igualado ao ser humano, ele está acima, ele sabe de todas as coisas, e a gente mais abaixo vai tratar disso, né, que a gente parou no último slide, a soberania de Deus. Mas antes de falar sobre a soberania de Deus, ele fala sobre justamente essa transcendência de Deus. Aí, Isaías 8, versículo 12 e 13, né, Isaías diz assim, Deus disse a Isaías: não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele vocês devem santificar. Então, vejam, né, esse santificar aí, a Ele vocês devem santificar, é a Ele que a gente deve temer. Esse temor de Deus, hoje falta muito, a gente iguala muito Deus conosco, não é? Deus com os seres humanos, Deus com as autoridades humanas. Quando a gente faz isso, a gente está tirando de Deus a transcendência
tá? É a ele que devem temer, é dele que devem ter pavor. Em outras palavras, não coloque Deus no mesmo patamar que todos os seus temores e pavores comuns, não é? Então, Deus para ser temido acima. Eu peguei um texto aqui para exemplificar isso, ele não colocou lá no livro, mas eu peguei esse texto, que é de Êxodo, capítulo 20, versículos de 18 a 21. Tá? Êxodo 20, 18 a 21. Como esse texto não está inserido, porque não estava lá no livro, mas eu peguei, queria que vocês lessem junto comigo. Êxodo 20, 18 diz assim: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Entenderam? Quando Deus mostra aqui a glória dele, né, e o povo fica apavorado, tem um propósito. Ele diz bem assim, no verso 20, Moisés fala para o povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor estejam diante de vós, a fim de que não pequeis. Então, quando a gente diminui Deus e coloca Deus, né, na sua soberania, na sua transcendência, muito igual a nós não temos esse temor. Porque é o temor de Deus que faz-nos não pecar, ou procurar não pecar. Buscar ao Senhor para nos santificar. Então, essa é a santidade de Deus. Deus procura que a gente veja nele que ele é um Deus santo, totalmente santo. Vamos passando. Próximo. Trate-o com um temor e pavor absolutamente separados e únicos, transcendentes, como a gente viu. Portanto, a santidade de Deus é sua infinita transcendência e seu supremo valor. Ele está sozinho em outro patamar, o que significa que ele não depende de mais nada para sua existência, ou seja, ele é autoexistente. Ele já existia antes da criação, a gente lê isso lá em Gênesis, capítulo 1, né? Então, Deus não depende de nada para ser santo, porque ele é. Tá? E a gente, como ser humano, deve sempre estar santificando a Deus. Tá? A próxima, a santidade está o quê? Interligada à justiça. Lá no livro, eu tive que resumir tudo para poder dar o restante do hoje, tá? Mas lá no livro ele dá vários exemplos dessa questão da santidade de Deus e interligado à justiça de Deus. Não é? Ele fala lá que Deus é justo, é santo e é justo. Então, eu pincelei algumas coisas, mas se você tem o livro, ou a cópia do livro, dá uma lida, porque tem coisas bem interessantes lá, tá bom? Ser santo não é apenas ser separado e transcendente, mas também ser justo. Isso força uma pergunta que terá grandes implicações para a maneira de como vemos o coronavírus em relação a Deus. Já que a justiça implica em fazer o que é certo, e fazer o que é certo implica o cumprimento de algum padrão de retidão, qual
Sônia, cortou. Tá. Oi, Sônia. Oi. Deu uma cortada aí. Eu não sei se a minha tá ruim, não sei. Caiu aqui já 2 vezes. Essa já é a segunda. Tá. A resposta é que o padrão, isso, pode continuar projetando lá. Saiu o slide, Elaine. Peraí. Aí. Isso, Não, peraí. Esse aqui, ele é autoexistente. Foi aqui que você parou. Estava no próximo. A santidade está interligada à justiça. Isso. Não, aí já falei desse, eu estava no outro já. A resposta Qual o padrão de justiça de Deus? De Deus A resposta A resposta isso. A resposta é que o padrão da justiça de Deus é Deus. Não é outro. Não temos outro padrão. É Ele mesmo. Né? E isso é muito interessante, porque se você for esmiuçar isso, dá uma semana de estudo. Né? A justiça de Deus é Ele mesmo. O princípio bíblico fundamental é o seguinte: pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. Né? Deus, de maneira nenhuma, Ele pode negar a si mesmo. Então, o padrão de justiça dele é Ele mesmo. Ele não pode agir de forma a negar sua própria dignidade, beleza e grandeza infinitas. Esse é o padrão do que é certo para Deus. Isso significa que a dimensão moral da santidade de Deus, sua justiça e seu compromisso inabalável de agir de acordo com seu compromisso inabalável de agir de acordo com sua dignidade, beleza e grandeza. Então, Deus age conforme sua própria dignidade, sua própria beleza e sua própria grandeza. Porque ele não pode negar-se a si mesmo. A gente não fala isso, ainda que sejamos infiéis, ele permanece o quê? Fiel. Por quê? Porque ele não pode negar a si mesmo. Não pode negar. Então, o padrão da justiça de Deus é ele mesmo. Não tem como ser diferente. Não há nada nessa terra que se iguale ao padrão de justiça de Deus. Pode ser o melhor país do mundo, com a maior justiça humana, que esse vai ter sempre seus erros. Mas Deus não erra. Então, o padrão de justiça de Deus é Ele mesmo. Aí fala que a retidão, próximo, tá? A retidão está interligada com a bondade, ou seja, a justiça de Deus está interligada com a sua bondade. A bondade de Deus é sua disposição de ser generoso, e glória a Deus por isso. Deus é generoso conosco, tão generoso que deu seu único filho por amor a nós. Se não fosse essa generosidade de Deus, nós estaríamos perdidos, né? De fazer o que abençoa aos seres humanos. A plenitude e perfeição transcendentes de Deus, sua santidade, é como uma fonte que transborda. Olha que coisa deliciosa, né? A santidade de Deus, essa generosidade de Deus, ele é como uma fonte que transborda. E quando a fonte transborda, né, você pode utilizar a fonte à vontade. Então, é isso que está falando aqui. É por isso que ele é inclinado a ser generoso. Deus não é carente. Portanto, ele nunca explora os outros para compensar alguma deficiência em si mesmo. Em vez disso, o impulso de sua natureza não é dar, não é receber, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração
e tudo mais. Está registrado lá em Atos 17, 25. Nosso slide fugiu de novo, Elaine. Então, vejam, né, que ele nunca explora os outros para compensar alguma deficiência nele mesmo. Porque nós fazemos isso humanamente falando, né? Se tem alguma coisa deficiente, ou que a gente precisa, ou que a gente tem carência, a gente vai fazer o quê? Explorar no outro, mas Deus não faz isso. Nem servido por mãos humanas ele é. Ele não precisa de nada. Ele é suficiente em si mesmo. Nós é que precisamos. Por isso, né, nada de nada Deus não precisa, como diz Atos 17, 25. Ainda não voltou o slide não, querida. Não? Aí o próximo. Não. Peraí. Para eu ver então o que houve aqui. Voltou? Para mim não sei para esses irmãos. Nelma, Entrou, Silmar, Sônia, entrou para vocês? Entrou. Tá ótimo. Nossa desonra, já estou no nossa desonra, tá? Da glória de Deus, nos torna objetos da ira sagrada, com certeza, né? A Bíblia diz que somos, por natureza, filhos da ira, Efésios 2, 3, o que significa que Deus seria santo e justo ao reter sua bondade de nós. Se nós somos naturalmente filhos da ira, Deus poderia reter, né? O coronavírus, portanto, não aponta para a falta de santidade, justiça ou bondade de Deus. Nossa rocha, nestes dias conturbados, não é injusta, ele não é profano. Ninguém é santo como o Senhor, não há rocha como nosso Deus, afirma 1 Samuel 2:2. Nossa rocha não é uma miragem, e glória a Deus por isso, que nossa rocha não é uma miragem. Deus é todo poderoso, mas ele olhou para nós com um olhar de misericórdia. Então, aí fala, né, o último slide, que a gente utilizou no estudo anterior, falava isso. O segredo de entristecidos, mas sempre alegres, e saber qual é a soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não o faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. De fato, mais do que sustenta, adoça com a esperança de que os propósitos de Deus são bondosos, mesmo na morte para aqueles que confiam neles. O que Deus quer, ele faz. Então vejam, né, que é exatamente isso. O que Deus quer, ele faz. O Salmo 118, que fala, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, ele pergunta, por que diriam as nações, onde está o vosso Deus? E ele responde, né, o nosso Deus está nos céus, e tudo faz como lhe agrada. Então, vejam, né, que ele lá atrás falou sobre a justiça, a bondade de Deus, para chegar nesse ponto que nós vamos chegar agora. É mostrar a soberania de Deus e como ele é soberano sobre o coronavírus. Então, ele coloca aqui, né, meu objetivo neste capítulo e no próximo é mostrar que Deus governa sobre tudo e é totalmente sábio. Ele é soberano sobre o coronavírus. Quero mostrar que isso é uma boa nova, na verdade, e o segredo de experimentar a doçura de Deus em suas providências agridoces, né? Porque o agridoce, ele é um pouco doce, um pouco azedo, né? É por isso é agridoce. Então, vejam, né, que Deus nos dá, às vezes, a experimentar algumas coisas que não são doces,
mas ele tem uma doçura total para tratar a gente nesses momentos. Tá? Dizer que Deus governa sobre tudo significa que ele é soberano. Sua soberania significa que ele pode fazer, e de fato faz. Tudo que ele decididamente pôs, desculpa, tá? Porque eu fui olhar para a tela ali e me perdi. Tudo que ele decididamente deseja fazer. Eu digo decididamente, pois Deus, em certo sentido, deseja coisas que não leva a cabo. Ele pode expressar desejos que Caiu de novo. Esperar ela voltar.
Oi, Sônia. Saiu. Oi, Sônia. Voltou? Oi, tô ouvindo. Voltei. Vamos tentando, né? Está difícil. Ser Deus, parei aí, ser Deus é fazer com que seu próprio conselho permaneça em pé, sempre. Deus não apenas declara quais eventos futuros acontecerão, ele os faz acontecer. Então, Deus faz isso. Eu não estou vendo ninguém, mas vocês estão me vendo, né? Estamos Agora sim. eu consegui. Isso, tá bom. A soberania de Deus, ela é universal. Isaías ensina que isso faz parte da própria essência do que significa ser Deus. Aí tem o texto de Isaías 46, 9 e 10. Eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Desde a antiguidade relevo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Então, vejam, né? Deus aí revelando através de Isaías que sua soberania, né, ele faz acontecer. Não tem coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus. Então, ele é todo soberano. O próximo diz, ele fala a sua palavra e depois acrescenta, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias 1:12. Isso significa aquilo que Jó viveu no meio de uma difícil experiência. Pensei que tudo pode. Em um dos planos pode ser frustrado. Jó 42:2. Eu de sua promessa misericordiosa. Todos os moradores da terra são para ele reputados em nada. E, segundo a sua vontade, ele opera como o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer, que fazes? Daniel 4:35. Então, vejam, né, como Deus é todo soberano. Ou, como disse o salmista, tudo quanto aprouve ao Senhor, ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Salmo 135:6. Ou como o apóstolo Paulo resume, ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. E todas as coisas, não algumas coisas, e conforme o conselho da sua vontade, não de acordo com vontades ou forças externas a si mesmo. Então, veja que Deus faz tudo conforme a vontade dele. Aí ele coloca aqui vários outros textos embaixo. Em outras palavras, a soberania de Deus é totalmente abrangente e universal. Ele tem domínio absoluto sobre este mundo, ele governa o vento, Lucas 8:25, raios, Jó 36:32, neve, Salmo 147:16, sapos, Êxodo 8:1-15, piolhos, 8:16-19, moscas, aí eu estou em Êxodo, tá? Êxodo 20-32, gafanhotos, Êxodo 10:1-20, cordonizes, Êxodo 16:6-8, vermes, Jonas 4:7, peixes, Jonas 2:10, pardais, Mateus 10:29, grãos, Salmo 147:8, plantas, Jonas 4:6, fome, Salmo 105:16, sol, Juízes 10:12-13, portas da prisão, Atos 5:19, cegueira, Êxodo
42, 10, Marcos 7, 37, Lucas, Febre, Mateus 8, 15, doença, 23, planos de viagem, Tiago 4, 13 e 15, coração dos reis, Provérbios 21, 1 e Daniel 2, 21, nações, Salmo 33, 10, assassinos, Atos 4, 27 a 28, morte espiritual, Efésios 2, 4 e 5, e todos eles fazem a sua vontade soberana. É uma lista imensa, irmãos. Não sei se vocês estão visualizando aí, mas ele fez uma lista imensa para mostrar que Deus é todo soberano, né? E ele faz coisas. Estamos terminando, né? A doçura do seu reinado. Né? Então, eu quis botar aqui umas imagens para os irmãos observarem que são imagens bonitas, né? Para nos lembrar a doçura do reinado de Deus. Aí ele fala, por que eu deveria receber a notícia da soberania de Deus sobre o coronavírus e sobre a minha vida como um doce ensino? Por que isso? O segredo, eu disse, é saber que a soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não o faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. Então, a mesma soberania, não é, que deixa você passar por uma situação difícil, é a soberania que te sustenta durante o tempo que você passa a situação difícil. É Ele mesmo que te sustenta. Em outras palavras, se tentarmos livrar Deus de sua soberania sobre o sofrimento, sacrificamos sua soberania de tornar todas as coisas para o bem. Então, vejam, o desonamento de Deus não é uma boa notícia. Se na hora do problema a gente destrona Deus, tira a soberania de Deus, ou às vezes a gente até diz, não, estou passando por isso porque é uma tentação, não é uma aprovação, foi Satanás que colocou, a gente está destronando Deus. Isso não é uma boa notícia. A mesma soberania que governa a doença é a soberania que sustenta durante a perda. Cadê? É a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. E não apenas sustenta, mas faz com que tudo, amargo e doce, trabalhe em conjunto para o nosso bem. O bem daqueles que amam a Deus e são chamados em Cristo. Eu gostaria que nós lêssemos juntos Romanos 8, 28 a 30. Ainda me ouve, Elaine? Sim. Tá.
Então, vamos ler juntos Romanos 8, 28 a 30. Só a câmera não quer abrir de jeito nenhum. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Pelos propósitos de Deus nas nossas vidas, né? Deus tem propósito em cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Foi o tempo certinho dela sair dela sair de novo, cair a rede dela novamente. Alguém quer falar alguma coisa? Que me chamou a atenção ali no que no livro, né, e no que a Sônia colocou para a gente, foi que a gente não pode destronar o nosso Deus, né? A gente tem que levar em consideração que ele é soberano sobre todas as coisas. E para tudo, Deus tem um propósito na nossa vida. E a gente não pode se esquecer nunca disso, né? Que Deus, ele é soberano, ele está sentado no seu trono e ele está com o seu olhar sobre os seus filhos, né? A palavra de Deus diz que os olhos de Deus estão em todo lugar a contemplar os maus e os bons, né? Então, ele está nos contemplando. E a gente tem que ter plena certeza disso dentro do nosso coração. E nós glorificamos o nome do Senhor por isso. Vamos terminar. Eu vou pedir à Sônia Val, que esteja orando ao Senhor para encerrarmos a nossa reunião nessa tarde. Oremos. Me ouve? Senhor, nós louvamos, adoramos e bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, por esta tarde maravilhosa, a qual o Senhor nos concede estarmos juntas, mesmo, Senhor, por via internet, mas aprendendo mais de Ti, Senhor, buscando na Tua palavra aprendermos a viver melhor. E não há nada que se compare à Tua palavra, Senhor, que é a verdade. Tu és o Deus único e verdadeiro, o nosso Deus, que tem nos sustentado e tem dado, Senhor, a oportunidade de, mesmo diante dessa pandemia que estamos vivendo, ó Pai, nós aprendermos mais de Ti. Tem nos dado a oportunidade, Senhor, de estarmos contemplando a beleza da Tua santidade. Tu és santo, Senhor. Santo, santo, santo é o Teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor, o nosso Deus, que nos sustenta, que nos salvou, que nos libertou, Senhor, do pecado. Como a Tua serva falou, podemos até pecar,
mas não temos prazer nisso. Então, que o Senhor continue sustentando a tua serva, o lado da tua serva, Senhor, dando sabedoria, e a cada uma de nós também que estamos nessa sala, aqueles que gostariam de estar e não conseguiram estar, a buscar verdadeiramente, Senhor, a tua presença. Porque é na tua presença que nós conseguimos triunfar. É na tua presença, Senhor, que nós conseguimos ter paz, mesmo mediante a tantas coisas que têm acontecido. É como a tua serva falou, os teus olhos estão sobre os bons e os maus, os justos e os injustos, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Abençoa a tua serva Elane, Senhor, ó Deus da sabedoria, tua serva a cada dia, para que ela possa, Senhor, ser útil mais e mais nas tuas mãos, para que nós possamos desfrutar juntas, mais uma vez, eu digo juntas, Senhor, juntos, Deus, Igreja de Jesus Cristo, desfrutarmos da tua presença. Continue conosco, abençoa a nossa igreja, o nosso pastor, abençoa, Senhor, os enfermos, abençoa, Senhor, os idosos, abençoa os que cuidam dos idosos, Senhor. E muito obrigada, porque temos a certeza que nada acontece sem a tua permissão. E tudo o que acontece, Senhor, tua palavra diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E nós queremos declarar nesta tarde, com perdão dos nossos pecados, o nosso amor por ti. E se nós conseguimos amar ao Senhor e amarmos uns aos outros, é porque o Senhor nos amou primeiro. Esta é a minha oração, com gratidão por tudo, Senhor, que Tu tens feito e pelo que Tu és, Senhor, na vida de cada um de nós, na vida da Tua igreja na face da terra. Muito obrigada, Pai. Continue conosco. Eu assim oro agradecida em nome de Jesus. Amém. Amém. Sábado, estaremos aqui de volta, agora a nossa escola dominical às 16 horas, continuaremos estudando o capítulo 9 de Daniel, já estudamos os 19 primeiros versículos, e sábado nós vamos dar continuidade com o nosso pastor, e vamos entrar nas 70 semanas de Daniel já no próximo sábado, tá bom? Então, até a nossa próxima sala, minhas queridas, beijos!